Fala pessoal, tudo certinho, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Vamos aproveitar aqui para encaminhar essa live para algumas pessoas, enquanto também outras vão sendo notificadas para chegar até aí a nossa live. Vamos lá? Quarta-feira, como vocês já sabem, 12h30 é hora do nosso bate-papo, da nossa live, nosso conteúdo, nosso informativo. Então, vamos que hoje é mais um dia. Bora lá? Pessoal, hoje o conteúdo da nossa live é sobre o teu corretor de imóveis. E essa é a live de número 26, nós estamos há 26 semanas aparecendo por aqui, pelo menos uma vez por semana ao vivo, trazendo então informações sobre o mercado imobiliário para vocês. Nessa semana 26 eu quero falar sobre o futuro corretor de imóveis de vocês, ou o corretor de imóveis de vocês. Na semana passada, eu vou só fazer um resumo aqui da live da semana passada, que está lá no canal do YouTube e está também no feed aqui do Instagram para vocês olharem. Na semana passada eu falei sobre, a pergunta foi, quantos corretores de imóveis vocês precisam ou uma pessoa precisa para realizar o projeto do novo imóvel. Então lá eu respondi essa pergunta também, e hoje aqui eu quero trazer um pouquinho mais aí sobre mim, contar um pouquinho da minha história e como que eu cheguei até aqui, o que me levou a ser corretor de imóveis. Eu quero também já combinar com vocês que essa live vai ser aí no máximo 10 minutos, então eu vou falar rapidamente um pouquinho da minha trajetória e depois eu já tenho lá no canal do YouTube e aqui no feed do Instagram, bem lá embaixo, um vídeo que eu gravei em 2022 falando sobre a minha trajetória, mas eu quero resumir aqui para vocês então em 10 minutos, e eu quero resumir pelo seguinte motivo. Ontem eu estava lá na imobiliária trocando a lâmpada do farol do carro e eu me lembrei, que esse era um assunto que eu tinha que trazer novo aqui para vocês me conhecerem, Então, ontem eu estava trocando a lâmpada do carro e alguns colegas, algumas pessoas ali perguntando, se precisava de ajuda, enfim, se era bateria, se não era. E aí eu comentei com as pessoas o que eu estava fazendo. E algumas aí se aproximaram e tal. E eu falei para elas, que alguns começaram a rir e tal e comentaram, agora é mecânico. E eu falei, sim, sou mecânico. A minha primeira formação técnica é a formação em mecânica. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês a minha trajetória quando eu vim de Santo Antônio da Patrulha para cá, morar em Porto Alegre. E depois, em 2019, que a gente veio morar em Canoas. Nesse tempo, até 2019, eu nunca imaginava ser corretor de imóveis. Essa profissão que hoje me fascina, eu tenho uma paixão por esse trabalho, pelo que eu faço e o que a gente consegue proporcionar na vida das pessoas, essa transformação na vida das pessoas, em um novo lar, o primeiro imóvel, até mesmo um upgrade. Já peguei inúmeros casos de várias pessoas em várias situações, então cada um tem um detalhe em especial, mas então eu quero comentar para vocês o seguinte. Em 2006 eu vim embora de Santo Antônio da Patrulha trabalhar em Porto Alegre, não fazia nem ideia como é que era a cidade grande, e vim trabalhar em Porto Alegre. Minha primeira atividade aqui em Porto Alegre foi auxiliar de serviços gerais em 2006. Fazia manutenção nos terminais de ônibus na cidade de Porto Alegre. Depois eu virei cobrador de ônibus, fiquei acho que uns 3 ou 4 anos como cobrador de ônibus, e depois eu comecei a fazer a minha primeira formação técnica, que é técnico em mecânico. Então eu sou técnico mecânico, me formei em 2011, onde eu comecei a trabalhar como técnico mecânico. Trabalhei alguns anos na indústria e em 2014 eu comecei a fazer a minha graduação. Trabalhei em várias empresas de mecânico, de montador,
E em 2014 comecei a minha graduação, onde eu comecei a fazer a faculdade de engenharia. Em 2014 comecei e concluí a minha faculdade de engenharia em 2021. Não, em 2020. Em 2020 eu concluí minha faculdade de engenharia. Mas antes disso, então no início de 2020, eu tive esse contato com o mercado imobiliário. Mas eu tive esse contato com o mercado imobiliário em virtude de um passo que a gente deu em 2016. Em 2016, eu e a Débora, a gente comprou o nosso primeiro apartamento na planta e foi uma experiência muito bacana, muito boa. É o apartamento que a gente mora hoje e esse apartamento a gente não fazia nem ideia como é que era na época, a gente não fazia nem ideia como é que funcionava. Foi uma porta que se abriu, uma oportunidade, e a gente entendeu que era um direcionamento de Deus esse imóvel para nós. Então, em 2016, a gente fez esse investimento, que na época eu estudava engenharia, a Débora estudava psicologia, nem imaginava que eu iria ser corretor de imóveis, me imaginava trabalhando na área de engenharia, que era onde eu trabalhava. Eu era projetista mecânico, então eu trabalhava no setor de engenharia de uma indústria, fazendo projetos mecânicos, análises mecânicas, enfim, fazia tudo em função e na área de engenharia. Então eu não fazia nem ideia como alguns anos depois eu iria me voltar para o mercado imobiliário. Em 2019, então, a gente recebeu o apartamento que é onde a gente mora hoje e a gente veio morar nesse apartamento, né, que a gente tinha comprado em 2016. E em 2020 eu tive contato com um colega corretor aqui dentro do condomínio onde a gente mora, e esse colega corretor me perguntou sobre o condomínio, me fez alguns questionamentos e com isso me pediu meu contato para, enfim, se precisasse de mais alguma informação, fazer contato comigo novamente. E aí isso aconteceu, ele fez contato comigo novamente para me perguntar mais sobre o condomínio. Para quem está chegando agora aí, eu estou contando um pouquinho e explanando sobre minha trajetória até aqui como corretor de imóveis. Para quem está chegando aí no meio do caminho, essa live vai ficar gravada, então tu pode assistir depois ela ali completa, ela é muito bacana. Vai ser uma live resumida aqui, né, dessa trajetória, mas é muito bacana vocês conhecerem aqui a mim, né, e saberem com quem que vocês estão fazendo o negócio do futuro imóvel de vocês, onde eu quero auxiliar nessa trajetória do início até o fim. Então, em 2020, eu conheci esse colega aqui no condomínio, que pegou meu contato e depois me ligou para saber mais do condomínio. Mas, em paralelo, eu estava em busca de uma oportunidade, né? Eu tinha saído da indústria, estava estudando e estava em busca de uma oportunidade para empreender. E um amigo meu, muito próximo em Porto Alegre, me falou, né? Quem sabe corretor de imóveis, tenta ver como é que é, de repente dá uma estudada, dá uma pensada, porque pode ser uma baita oportunidade para ti, tu tem muito perfil, enfim. E aí, junto com esse colega, esse amigo lá de Porto Alegre e esse colega corretor de imóveis que pegou o meu contato, eu juntei essas duas informações e fui entender mais sobre o mercado imobiliário, fui estudar mais sobre o mercado imobiliário e realmente entendi que poderia ser uma oportunidade de eu me reposicionar. Então, em 2020 eu terminei o curso de engenharia, fiz o curso de técnico em transações imobiliárias, concluí final de 2020 a faculdade e o curso técnico e estudei muito sobre marketing. Estudei bastante sobre tráfego, sobre redes sociais e em 2021 efetivamente eu comecei a minha trajetória como corretor de imóveis. Não fazia nem ideia como que ia ser, mas já entendi que poderia sim ser uma grande oportunidade de ajudar as pessoas a mudarem de vida, assim como nós, alguns anos antes, em 2016, tivemos essa oportunidade de comprar um empreendimento na planta, esse empreendimento ser construído, a gente ter a oportunidade de um novo imóvel com uma condição flexibilizada de compra. Então eu pude juntar as duas coisas que eu mais gosto, a família, o lar,
a oportunidade e a realização de sonhos. Então são coisas que para mim fecham muito com os meus princípios. E em 2021, efetivamente, eu comecei a trabalhar como corretor de imóveis na cidade de Canoas. Aqui na cidade de Canoas tive a oportunidade, daí em 2021, de fazer alguns negócios, de fazer algumas coisas, e tentei aí uma tentativa de expandir as oportunidades para minha cidade natal, lá em Santo Antônio da Patrulha. Não deu muito certo, a gente trabalhou ali por 1 ano e pouco, fez alguns negócios, algumas amizades, mas não era aquilo que eu imaginava. Então retornei a trabalhar efetivamente em 2023 somente aqui na cidade de Canoas, em 2023, 2024 e aí nesse ano somente aqui na cidade de Canoas, realizando projeto, realizando sonhos, junto com várias pessoas que a gente conhece no meio do caminho, né? Então eu tenho a oportunidade de vender imóveis em todo o Rio Grande do Sul, em todas as cidades, não estou limitado à cidade de Canoas ou à cidade de Porto Alegre ou enfim Santo Antônio da Patrulha. Já efetivei negócios em alguns lugares. Agora há poucos meses atrás, há 1 mês atrás, aí estamos já finalizando o negócio em Porto Alegre. Estou trabalhando com alguns clientes para a cidade de Santo Antônio, com sítios e lotes. Enfim, tenho algumas possibilidades. E o que eu quero aqui também, nesse vídeo, é me colocar à disposição de vocês, para auxiliar vocês nessa jornada. Eu sei que às vezes pode ser uma jornada curta, às vezes pode ser uma jornada média em tempo, e às vezes é uma jornada longa em tempo. O tempo médio aí para um negócio imobiliário acontecer é mais ou menos de 6 a 1 ano e 2 meses, então existe realmente um tempo para tudo acontecer. Claro que também existe negócios que acontecem bem mais rápido, outros são bem mais demorados. Já trabalhei com um cliente mais de 2 anos para a gente conseguir organizar tudo e ele realizar o sonho. Então o que eu me coloco à disposição de vocês é para juntos caminharmos em busca da realização desse projeto, da realização desse sonho, da realização desse novo lar, desse investimento que seja. Se tu está buscando um projeto para investir, um imóvel como sendo o primeiro imóvel, uma condição diferente, uma possibilidade diferente, entender sobre o mercado imobiliário, eu estou à total disposição para te ajudar a realizar esse projeto, se fazer entender, fazer você entender aí todos os detalhes que permeiam aí esse mercado imobiliário e as possibilidades que temos no mercado imobiliário. Então eu me coloco à total disposição. Hoje eu resumi aqui em aproximadamente aí 10 a 15 minutos a minha trajetória até aqui no mercado imobiliário. Hoje aí com algumas dezenas de negócios fechados, graças a Deus. Então eu me coloco à disposição de vocês para acompanhar vocês nessa jornada, trilhar com vocês essa jornada em busca desse novo projeto. Seja um empreendimento na planta, seja uma casa, um imóvel usado, pronto para morar, seja um imóvel novo, um empreendimento novo, seja terreno, prédios, apartamentos, salas comerciais, enfim. Eu estou disposto a entender o que tu precisa e te auxiliar nessa resolução de projeto. Assim como a minha formação acadêmica, né, como engenheiro de projetos, então eu estou aqui à disposição de vocês para os auxiliar na realização e na conclusão desse projeto com toda a transparência, tranquilidade e parceria para chegar lá no fim e vocês terem aí o projeto de vocês realizado. Só para lembrar então e finalizar o nosso conteúdo de hoje, lá no que vocês querem e precisam dessas lives. Essa é a live de número 26, lá vai ter o restante de todas as lives em uma playlist organizadinha. Também tem aqui no feed do Instagram. Não deixa de comentar, compartilhar e acompanhar aqui, porque eu sempre estou colocando diversos conteúdos muito legais, muito bacanas, assim como materiais e empreendimentos e oportunidades. Um grande abraço, foi um prazer ter vocês por aqui comigo. Nos falamos daqui a pouquinho. Um grande abraço, até mais.